Olá, tudo bem? No vídeo passado eu gravei sobre confissão, tentando demonstrar a importância da confissão e se na confissão é necessário o réu demonstrar arrependimento. E também ainda questionei o fato de se vale como confissão o fato de o acusado confessar perante a autoridade policial o crime praticado, entretanto não confirmar essa confissão perante a autoridade judicial, ou seja, confessa na fase de inquérito policial, entretanto não ratifica ou não confirma a confissão no processo criminal no seu interrogatório. Isso no vídeo passado. Mas surgiram alguns questionamentos interessantes a respeito de confissão, alguns alunos mandaram aqui na minha caixa privada, eu achei interessante estender o assunto, porque realmente confissão é um tema muito cobrado em concurso público. Primeiro a gente tem que entender um pouco a estrutura da dosimetria da pena na hora que o juiz vai fazer a dosimetria da pena. O sistema brasileiro adota o critério trifásico do professor Nelson Hungria. E o juiz aplica a pena utilizando-se de 3 fases. Numa primeira fase, é o que se chama de pena base, ele leva em consideração as circunstâncias judiciais. Onde estão previstas as circunstâncias judiciais? As circunstâncias judiciais são aquelas 8 circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal. Nós só temos elas. São 8 circunstâncias judiciais que estão previstas lá no artigo 59 do Código Penal. Então, quando o juiz condena alguém à prática de um crime, ele logo depois passa a fixar a dosimetria da pena. A primeira fase é a fixação da pena base. Na pena base, o juiz vai levar em consideração as circunstâncias judiciais. Nessa primeira fase, o juiz não analisa a confissão. Mas na segunda fase, no que se chama de pena intermediária, fixação da pena intermediária, que é a segunda fase de aplicação da pena, ou de dosimetria da pena, o juiz analisa as atenuantes e as agravantes. E aqui nessa segunda fase é que o juiz vai analisar a atenuante genérica da confissão, artigo 65, 3 do Código Penal. É na segunda fase que o juiz vai analisar a confissão, se a confissão é válida, se houve confissão e etc. E o juiz ainda tem uma terceira fase chamada fixação da pena definitiva, em que o juiz leva em consideração as causas de diminuição e as causas de aumento da pena. Nós sabemos que enquanto as atenuantes e as agravantes que devem ser levadas em consideração na segunda fase de fixação da pena estão previstas somente na parte geral do Código Penal, e as circunstâncias judiciais do 59 que são levadas em consideração na primeira fase de aplicação da pena, essas circunstâncias, tanto as circunstâncias judiciais quanto as circunstâncias legais agravantes e atenuantes, elas só estão previstas na parte geral do Código Penal. Na terceira fase, o juiz leva em consideração as causas de aumento e as causas de diminuição. E as causas de aumento e as causas de diminuição da pena estão previstas por todo o Código Penal, tanto na parte geral do Código Penal, quanto na parte especial do Código Penal. E a confissão é uma atenuante genérica, então ela será considerada na segunda fase de aplicação da pena. O que surge muita dúvida é o seguinte: imagina a confissão parcial. A confissão parcial deve ser levada em consideração como atenuante genérica na segunda fase de fixação da pena pelo juiz? A resposta é positiva. Imagine o seguinte exemplo. Imaginem que o réu, o condenado, praticou um crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Entretanto, ele confessa o furto e nega o rompimento de obstáculo. Agora imagine que o juiz levou em consideração essa confissão do acusado para fins de condenar o acusado pelo furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Essa confissão parcial será válida como confissão e, portanto, deve ser considerada como atenuante genérica para fins do artigo 65 do 3 do Código Penal. Então, a confissão parcial vale para fins de atenuante genérica. Agora, uma questão que tem sido muito discutida e o Supremo já tem decisão a respeito é no caso de tráfico de drogas. Imagine que isso acontece muito, gente. Imagine um caso concreto em que o sujeito está sendo processado por tráfico de entorpecentes. E ele confessa, mas ele confessa o uso de substância entorpecente. Ele diz, não, eu tinha aquela quantidade de cocaína na minha posse, mas era para fins de uso.
e não para fins de tráfico. Essa confissão, segundo o Supremo Tribunal Federal, não é válida como confissão se ele foi condenado por tráfico de drogas. Por quê? Porque essa confissão para fins de uso não facilitou em nada a vida do juiz ao condenar o acusado por tráfico de drogas. Então essa confissão, ela não atinge o seu objetivo e, portanto, ela não deve ser considerada como atenuante genérica, ok? Outra questão interessante é a confissão qualificada. Imagine que o réu é processado, ele confessa a prática do crime, mas ele faz o que se chama de confissão qualificada. Ele confessa que praticou o crime, mas ele alega em sua defesa que praticou o crime em legítima defesa. Ele alega aqui alguma excludente de ilicitude ou alguma excludente de culpabilidade. Essa confissão qualificada pode ser considerada válida para fins de ser considerada como atenuante genérica do artigo 65.3 do Código Penal? A síntese dessa resposta é o seguinte: se o juiz considerou a confissão como importante para fundamentar a condenação desse acusado, desse criminoso, essa confissão qualificada é válida como atenuante genérica. Então, mesmo a confissão qualificada, ela pode ser considerada válida como atenuante genérica. Há um tempo atrás, a confissão qualificada não era considerada como confissão. Hoje isso mudou. A jurisprudência do STJ hoje é pacífica no sentido de dizer o seguinte: se a confissão, ainda que qualificada, foi considerada pelo juiz como importante para fins de fundamentar a condenação do acusado, a confissão qualificada vale como atenuante genérico. Então são duas questões diferentes. Confissão parcial vale como confissão, vale como atenuante genérica. Confissão qualificada, se foi usada para fundamentar a condenação, vale também como atenuante genérica. Atenção apenas para o caso de tráfico de drogas. Se o sujeito foi processado por tráfico de drogas, mas confessou que tinha a droga em seu poder apenas para uso próprio, essa confissão não vale como atenuante genérica, porque essa confissão, na verdade, não facilitou em nada a vida do julgador, não facilitou a vida do juiz, então ela não é válida como atenuante genérica. E a finalidade da confissão, é por isso que eu disse no vídeo passado que a confissão, inclusive, não exige arrependimento por parte do acusado, porque a finalidade da confissão não é provocar o arrependimento no acusado. A finalidade da confissão é justamente facilitar a vida do juiz, que vai poder condenar com muito mais certeza aquele condenado diante do caso em que o condenado venha confessar a prática do crime. Eu espero que eu tenha colaborado com seus estudos de direito penal. Se você está gostando desses vídeos, leve em consideração a possibilidade de se inscrever no canal e também compartilhar com seus amigos que estão fazendo concurso público, tendo em vista que isso nos ajudará no crescimento do nosso canal. Um grande abraço.